Bom, professor Aldo e Vilmar, para ultrapassar os muros da academia, poderia explicar melhor? Bom, ela está se referindo ao termo que eu usei durante a minha fala, de ultrapassar. É necessário que os pesquisadores, os professores que trabalham com filosofia de modo geral, mas aqui especificamente a gente está tratando do estoicismo, que é necessário que ultrapasse os muros da academia, ou seja, que vai além das discussões em sala de aula, vai além das discussões dos laboratórios de pesquisa, nos mestrados, nos doutorados, na própria graduação. Então, essa fala, na verdade, Noelane, é uma fala que eu tomo de Foucault, quando ele faz uma crítica à instituição universitária. Ele vai dizer que é necessário, é preciso, que as universidades ultrapassem esse limite. Toda ciência, seja ela exatas ou humanas, ela só tem um objetivo se for para servir a comunidade, de modo geral. Se uma área, uma determinada ciência, ela se fecha em si mesmo, ela se coloca apenas naquele meio de discussão, ela perde o sentido. Ou seja, teoria sem prática, acaba que a teoria perde o seu sentido. Então, é necessário, quando eu digo que as pesquisas, os trabalhos relacionados ao estoicismo e à filosofia de modo geral, vai para além da universidade, que é necessário que se crie trabalhos, propostas, que façam com que as pessoas tenham acesso a este pensamento ou a essa corrente filosófica e tenham o direito de conhecer, assim como a gente teve, e dizer se gosta ou não. Ou seja, aí eu tomo também, no decorrer da minha fala, quando eu disse a respeito dos coaches, das pessoas que tomam determinado tipo de corrente filosófica, não só o estoicismo, mas para poder trabalhar. Hoje a gente vê isso muito, né? De modo geral, a gente vê, às vezes, você está passando na cidade, tem um outdoor, coach de não sei o quê, de determinada área, para ensinar isso, para ensinar aquilo. Então, o que eu trago para a fala é que a gente tem que tomar um certo cuidado para não cair num jogo de clichê, para não cair num movimento que faz com que se parece que a gente tem sempre uma resposta pronta e acaba virando quase que uma igreja pentecostal. Ou seja, a pessoa está com um problema na vida, vai lá, entrega a sua vida para Jesus e está tudo resolvido. Não, o estoicismo não é isso. O estoicismo ela é uma corrente filosófica extremamente política, porque se você for olhar quem foi os históricos, desde Sêneca, Marco Aurélio, eram pessoas engajadas politicamente, então havia esse interesse sociopolítico e econômico, porém, havia um cuidado em preservar a excelência do pensamento filosófico, que já vinha desde os gregos. É necessário, sim, por exemplo, o trabalho que o Ivan faz, ou que muitas outras pessoas fazem, tem a sua importância por apresentar o estoicismo, a filosofia estoica. Mas quando eu digo que é necessário tomar certa cautela, porque para a gente não cair sem perceber, a gente pode cair nesse movimento de que as pessoas... Hoje a gente vive num mundo muito confuso, as pessoas estão totalmente num caos, procurando uma resposta pronta para tudo, uma resposta para os seus problemas, e o estoicismo não é isso. O estoicismo não traz resposta pronta, não traz frase feita de ajuda. O estoicismo é um enfrentamento do sujeito consigo mesmo e com o outro. É um movimento que faz com que o sujeito aprenda a se constituir enquanto sujeito. Aquilo que Foucault já percebeu quando ele vai discutir a hermenêutica do sujeito, quando ele vai discutir as relações do sujeito consigo mesmo e com o outro, em práticas de cuidado de si, cuidado do outro, governo de si, governo do outro. Ou seja, não o estoicismo ele não deve, não pode virar, de modo algum, o lugar onde as pessoas chegam e acham que está tudo resolvido, que a vida feliz, né? As duas palavras que todo mundo
quer. E em nenhum momento, nenhum estoico ofereceu isso. O que oferece são técnicas disciplinares em relação ao próprio corpo, em relação ao comer, ao beber, ao vestir, as questões do cotidiano, em relação a como lidar com os problemas da vida e como lidar com os prazeres da vida. A gente tem o gozo e nós temos a dor. Então, como lidar com essas duas coisas para a gente não ser dominado, mas aprender a dominar? A gente hoje, em 2021, vive numa sociedade totalmente tecnológica. Né? As pessoas que não estão conectadas, parece que elas não existem. Né? Dá essa impressão, mas elas existem. Né? Então, é necessário que nós que discutimos, que trabalhamos, que refletimos dentro dessa corrente filosófica que é o estoicismo, busquemos sempre oferecer e trabalhar para que esse pensamento seja oferecido para que as pessoas tenham essa capacidade de se enfrentar. Ou seja, o estoicismo não é lugar de conforto, mas é lugar de enfrentamento. É lugar onde as pessoas... de autoconhecimento, é o conhecimento de si que Sócrates já estava lá. E conhecer a si mesmo não é nada fácil. Fazer esse processo de conhecimento de si é um processo doloroso, que você muitas vezes tem que abrir mão de muita coisa, discordar de muita coisa que você mesmo pensava. Ou seja, não é simplesmente, eu vou fazer determinada coisa e pronto, está resolvido. Não seria isso. Bom, é essa a questão que a pergunta da Noelane me fez pensar nesse sentido, né? E é um desafio cotidiano para a pesquisa científica no Brasil e no mundo em relação a como fazer com que os estoicos, a filosofia estoica, seja oferecida de maneira coesa, aprofundada, séria, sem se perder, assim como o cristianismo se perdeu quando começou a virar, e isso é uma crítica minha pessoal, o cristianismo acabou se perdendo quando começou a oferecer Deus como um produto de consumo. E o estoicismo não pode oferecer a filosofia estoica como um produto de consumo. Seria esse o paralelo que eu faço. Não estou dizendo que estou certo, não estou dizendo também que outras pessoas estão erradas. É uma reflexão que eu tenho hoje, que amanhã também pode ser mudada, porque a vida é assim, né? A gente muda o tempo todo. Seria isso.